Bom dia, estou aqui para o nosso devocional, então, e hoje nós vamos para Provérbios 15. Eu vou ler aqui com você, então. Deus conhece o coração humano. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue justiça, quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito. Mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora necessária? A pessoa sábia escolhe o caminho da vida que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante e, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. Eu vou ler até o 26, se der tempo eu leio um pouco mais. Então, olha o que diz a palavra aqui. Deus conhece o coração humano. Você viu que todo o capítulo, praticamente, ele fala sobre o caminho, sobre o coração. Por quê? A palavra diz que a boca do homem fala do que o nosso coração está cheio. E isso demonstra o caminho em que nós temos trilhado, as decisões que nós temos tomado, as escolhas que nós temos feito. E isso tudo demonstra através da nossa boca. E aqui fala mais, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Olha a sabedoria que nós precisamos ter ao falar, a dar uma resposta, a dizer algo para alguém. Porque se for uma resposta que é calma, que é branda, a pessoa vai aceitar de bom grado. Mas quando é uma resposta que a pessoa responde, eu não sei, vê lá não sei o quê, aquilo desperta uma ira. Porque a pessoa te perguntou algo
pacificamente. E quando ela recebe a resposta dessa forma, ela se irrita, ela se ira, né? Então a gente precisa entender que ali as palavras pacíficas e sensatas, né? Aqui nós vamos usar o exemplo de Gideão. Acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Em contraste, né, a palavra ríspida e irônica de Nabal, que enfureceu Davi, o que aconteceu ali? Vamos falar um pouquinho aqui de Abigail. Olha a sabedoria. Abigail, ela era a esposa do Nabal, que deu uma resposta errada, ríspida para Davi. No tempo, eles estavam em guerra, e ali eles estavam passando, tinha o campo ali, então Davi e os seus homens estavam naquele local, enquanto os tosqueadores de Nabal estavam ali tosqueando as ovelhas, eles cuidaram para que eles não fossem assaltados. Davi mandou o mensageiro até a casa de Nabal pedindo alimentos, pedindo um pouco de comida para ele e para os seus homens, mas Nabal negou. Só que Davi se irou com a resposta de Nabal. Ele respondeu ali agora no momento, eu não me lembro de que forma. Mas aquilo despertou tanto a ira de Davi, que Davi estava juntando os homens para ir lá e matar, destruir toda a casa de Nabal. Servos, esposa, todo mundo. Quando o servo falou para sua senhora, que era Abigail, o que ela fez? Ela mandou que eles preparassem alimentos, tudo. Mandou que levassem na frente. E quando ela se encontrou com Davi, ela desceu, né, do jumentinho ali que ela estava indo, o cavalo, não lembro. E ela fez o quê? Ela se prostrou diante de Davi e pediu perdão, perdoe a tua serva. Com a sabedoria daquela mulher, a ira de Davi se aplacou. Davi parou e conseguiu ver a consequência que ia gerar se ele tivesse ido lá matar as pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o que o Nabal tinha feito para ele. Você viu que o que uma resposta violenta, o que uma resposta errada pode causar? Aqui Davi estava juntando os homens para ir lá e destruir todo mundo, mesmo as pessoas que não tinham culpa iam pagar o pato, como a gente diz, né? Iam sofrer a consequência do erro e da resposta errada de Nabal. Mas a Abigail era uma mulher sábia. A palavra diz que os dois são uma só carne. Então o que ela fez? Perdoe a tua serva. Ela pediu perdão pelo marido, por ela, pelo marido ter agido daquela forma. E o que aconteceu? Passaram-se alguns dias ali, Nabal passou mal, ele morreu. E o que o Davi fez? Mandou buscar Abigail e se casou com ela. Porque ele viu a sabedoria daquela mulher e ele agradeceu a Deus. Quando ela foi lá e ela mandou o alimento na frente, ela foi sábia, ela mandou a comida, ela mandou fazer do melhor. Mandou na frente e depois ela pediu perdão para Davi. E Davi disse que Deus havia enviado ela até ali para desviar o seu furor, para que ele não cometesse algo errado. O que seria o algo errado? Ele iria derramar sangue inocente daquelas pessoas que moravam ali, dos servos, dos filhos, né? Do bonito lá que tinha feito o erro, né? Mas e o dela? Então, para você ver que consequências são geradas através de respostas erradas, palavras malditas, gente, colocada de uma forma errada. E eles estavam ali, ele disse, nós estamos aqui, e assim estamos cuidando para que ninguém assalte, para que ninguém venha roubar, assaltar. Eles podiam roubar ovelhas, podiam roubar a lã, matar os seus servos, e Davi e os homens dele estavam cuidando. Olha a falta de sabedoria desse homem, gente, de Nabal. A sorte dele é que ele tinha uma mulher sábia do seu lado, porque senão ela e todos ali daquela casa teriam sido mortos. E Davi teria ficado com essa culpa de todo o sangue inocente que teria sido derramado lá injustamente, porque aquelas pessoas não tinham culpa. Então, por que
Eu estou falando isso para você. E Deus deu essa inspiração aqui, trouxe à memória isso, para você ver que respostas erradas, palavras erradas, gente, causam danos, causam traumas, danos muitas vezes irreversíveis. Quando uma pessoa, ela está sempre ouvindo: você é gorda, você é isso, você é aquilo, você não presta, você é aquilo, você é aquele outro, você é relaxado. Você imagina uma pessoa crescendo, ou até mesmo na fase adulta, uma pessoa que luta contra a balança, gente. E isso tudo vem desencadeado de traumas emocionais. A pessoa que não consegue perder peso, ou ela foi abusada, ou ela sofreu rejeição, ela passou por algo que faz com que aquela gordura fique localizada em determinado local do corpo dela e não consegue sair dali. Não é porque e ela começa a comer, aquela ansiedade, aquele desespero, aquilo não sai de dentro dela. Mas ela precisa conhecer a verdade para que ela seja liberta e buscar ajuda também. Buscar ajuda de uma nutricionista, né? Curar sua alma, ouvir a palavra, buscar uma psicóloga, buscar uma terapeuta para que ela consiga curar essas coisas, para que ela consiga sair. Aí tem sempre alguém que começa a falar: fulana tá gorda, fulano tá gordo, fulano tá isso, fulano tá aquilo, fulana, para de comer. Ao invés de ajudar, de dar uma palavra, dizer: você vai conseguir emagrecer. Eu já te vejo magro, você vai vencer, você vai conseguir ajudar, fazer uma comida saudável para aquela pessoa comer, colocar aquilo na mesa, come junto, dá um incentivo. É isso que a gente tem que fazer. Sabedoria, ser uma pessoa sábia, humana, que quando Deus fala do coração, a gente precisa ser humano, a gente precisa ser generoso, ter uma alma sábia, uma boca sábia, um lábio instruído pela sabedoria do nosso coração. E aqui fala mais, gente. A alegria do coração ilumina todo o corpo, mas a tristeza da alma bate todo o corpo. Por que hoje você vê tantas pessoas aí, como eu falei, sofrendo com depressão, com obesidade, com tantas outras coisas? Por quê? Porque a alegria do coração já não está no rosto. O seu coração não está alegre, ela está triste. O corpo, a alma estão abatidos, entristecidos. Tem pessoas que não conseguem, você fala, você dá um conselho, mas é uma luta terrível para aquela pessoa conseguir sair daquela situação. Se não tiver amor, se não tiver ajuda, aquela pessoa não sai. A minha mãe usa um ditado: para tirar do buraco tem um, mas para colocar tem 10. E é uma verdade. Eu nunca esqueci disso que a minha mãe fala. Para colocar no buraco tem 10, mas para tirar tem um. E Deus, ele sempre vai colocar alguém para te estender a mão. Você pode estar na cova, você pode estar como José, que foi jogado lá dentro de um buraco, mas Deus usou pessoas para tirar ele de lá. Levou ele para o Egito porque Deus tinha um plano, um propósito para a vida dele. E lá depois de todos os anos, de todo o tempo de preparo, todo o tempo de deserto que ele passou, ele foi governador do Egito. Então Deus, ele vai te exaltar. Mas antes você precisa ser humilhado. O teu orgulho precisa ser quebrado. O teu eu precisa ser extinto, se você quiser ser um homem segundo o coração de Deus. Se Davi, ele era chamado de o homem segundo o coração de Deus, por quê? Pelo arrependimento de coração. Ele se arrependia dos seus pecados, ele abandonava. Quando Abigail chegou ali, ele foi humilde de reconhecer que foi o Senhor que havia feito com que aquela mulher tivesse feito aquele ato, aquele gesto, porque ele disse: o Senhor me livrou de cometer uma loucura. Porque ele era ser humano, assim como eu e você. Vai dizer que se alguém fala algo para você, assim como Davi ouviu, não te dá uma raiva. Você não tem vontade de pegar a pessoa pelo pescoço só um pouquinho.
Que nem dizia uma amiga minha, esquecer que eu sou de Jesus só por 5 minutinhos. Às vezes dá vontade. Mas isso é o domínio próprio. Nós precisamos ter o domínio, gente, saber discernir o que é de Deus e o que não é. Para que a gente não cometa loucura. Para que a gente não seja insensato. Então a gente precisa ser sábio. E olha o que diz aqui. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos, ela se alimenta de tolice. Então não dê ouvidos para a pessoa que não é sábia. Não dê ouvidos para as tolices que saem da sua boca, porque a intenção das trevas é te entristecer. É fazer com que você se ofenda. É fazer com que você se entristeça com as coisas que você está ouvindo. E aqui diz mais: todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito. Mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a sua alma, gente. Alegrar a alma é mesmo sobre a cruz da pobreza, das enfermidades e aflições. Os filhos de Deus podem usufruir a alegria e confiar plenamente no amor e no poder de Deus. Jesus disse o que para nós? No mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. De que forma que Jesus venceu o mundo? Orando, tendo comunhão com o Pai, andando no caminho reto, fazendo o que era certo, tendo amor, tendo bondade, compaixão, generosidade pelas pessoas e por aí vai. Eu citei 8, tem muito mais. Então assim Jesus venceu o mundo, obedecendo, mais um, sendo obediente. 10, mantendo o seu coração limpo. Jesus, ele nos ensina, se você ler as escrituras, ele é o nosso manual do cristão. Quando Jesus fala ali nas bem-aventuranças, em Mateus ali, que você começa lendo lá desde o capítulo 5, vai até o 7. Ali tem todo o manual do cristão. Jesus fala tudo o que nós precisamos ali. Ele começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os humildes, porque eles serão exaltados, e por ali vai. Você já pensou? Jesus, sendo o Filho de Deus, ele foi tentado, ele foi para um deserto, ficou em consagração, depois Satanás veio ali para tentar ele. Ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, como, gente? Com a palavra. Ele disse, está escrito, mas também está escrito. Por que ele disse mas também? Porque o diabo tentou questionar ele usando a palavra, e o inferno vai tentar fazer isso. Satanás vai tentar, como ele fez com Eva. O que ele disse para Eva? Ah, é verdade que vocês não podem comer de todas as frutas que tem aqui? Não, disse ela, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Ela sabia que ela não, que a serpente, que é o Satanás, vamos dizer assim, não sabia, ele sabia o que ela podia comer ou não. Mas ele queria que ela falasse, e ela falou. Aí quando ela falou, não, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida nós não podemos comer, mas as outras todas. E por que vocês não podem comer? Ah, porque Deus disse que não, assim, e ele disse, senão nós vamos morrer. Deus disse que nós iríamos morrer se nós comêssemos. Aí o que o capeta fez? Não, vocês não vão morrer. Os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser como Deus. Quem queria ser como Deus o tempo todo? O capeta. E ele tentou a Eva a querer ser como Deus, da mesma forma que ele sempre quis. O que ele disse? Vou colocar o meu trono ali no alto, não sei aonde. E o que Deus disse? Eu não divido a minha glória com ninguém. Expulsou ele e mais os anjos que se rebelaram com ele, que não foram poucos não, gente. Que é Satanás e os seus demônios. Cada demônio age porque
Satanás, ele tem ciúme do relacionamento do Altíssimo com nós. Nós fomos criados à imagem e à semelhança dele e não dele. Então, todos têm a sua natureza humana, que tem ali a maldade, tem o ódio, tem a ira, tem a mágoa, tem isso. Isso tudo a natureza humana. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, através do sacrifício na cruz, nós temos acesso a quê? A salvação. Aí nós temos que ter, gente, intimidade, orar, fazer um devocional, fazer uma consagração, buscar a Deus, conversar com Deus. Davi, quando ele estava lá no campo cuidando das ovelhinhas, onde você acha que ele escreveu o salmo, gente? Lá no campo, cuidando das ovelhas, na maioria das vezes, sozinho. Os outros irmãos eram guerreiros, eram os mais velhos. Aí o Davizinho era o que? O rejeitado. Você vai cuidar das ovelhinhas. Davi ficou sozinho no campo, cuidando ovelhas, pastoreando. E Deus deu força e sabedoria para que ele não deixasse. Ele tirou das mãos do urso, do leão, dos lobos, as ovelhas que eram do seu pai. Ele sabia cuidar daquilo que era do pai. Por isso que Deus mandou que Samuel, ungisse Davi rei. Porque ele sabia cuidar de ovelhas, ele sabia apacentar Saul, não. E Saul se preocupou com a sua reputação. Quando Samuel demorou para chegar, o que ele fez? Ele foi sacrificar, porque o povo estava cobrando. Ele deveria ter dito não. Nós vamos esperar o profeta chegar aqui, porque ele é o sacerdote, eu não sou. Ele estava preocupado com a sua reputação em ser o rei queridinho do povo. Mas o que Pedro disse? Me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Eu amo essa frase de Pedro. Eu não estou aqui para agradar ninguém, para agradar o homem. Eu estou aqui para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. O que é não agradar o homem? É não concordar com os seus erros, com o seu pecado, amar o pecador, mas não consentir e não compactuar com o seu pecado. E se a pessoa ela está errada, ela está fazendo aquilo que está contra a palavra de Deus, eu não passo a mão na cabecinha dela de pois é, não, eu digo, você errou, você fez isso, isso e isso. Não é estender o dedo, mas se alguém vem falar comigo, eu falo. Isso aconteceu porque você abriu a porta aqui, você deu a brechinha ali e o diabo entrou. O que diz a palavra, fulano? O diabo anda ao derredor, bramando como leão, achando quem possa tragar. Então, quem abriu a porta, quem permitiu que o demônio entrasse ali, não fui eu, foi a pessoa que deu a permissão. Aí não adianta lá, irmã, meu Deus, abre a porta para você ver, dá a brechinha para você ver que é só o que o Satanás está esperando. Seja sábio. Por mais que você esteja passando momento difícil, que nós teremos que passar aqui, gente, através de uma enfermidade, através de algo que vem para tirar a nossa alegria, para roubar a nossa paz, nós devemos ter o nosso coração em paz, sabendo que Ele é Deus, que Ele cuida de nós, sabendo que Ele venceu o mundo, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e isso vai alegrar o meu coração. A alegria do Senhor é a minha força, é o que diz a palavra. Então, quando eu alegro o coração de Deus, Ele me fortalece. Como é que eu alegro o coração do Pai? Eu posso estar passando a luta terrível, mas eu estou louvando, eu estou orando. Olha o que eu li aqui para vocês, né? Sobre, deixa eu só achar aqui, da palavra, da oração que agrada a Deus, né? Que Deus se agrada com a oração que sai da boca, né, dos sábios aqui.
no versículo 8, o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento, é a sua alegria. Quando você ora, você se comunica, você tem intimidade, Deus se agrada. E aqui, a pessoa sabe, escolhe o caminho da vida, que na minha Bíblia o caminho está com letra maiúscula, sabe por quê? Quem disse que era o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então a pessoa sabe, escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O caminho, gente, e a vida também são nomes de Cristo. É a obra e a pessoa de Jesus que nos leva para cima, para os céus, para a plenitude da presença eterna de Deus, o nosso Pai. Não são os nossos talentos, não são as nossas virtudes e nem as nossas obras que nos promovem ao céu e evitam que sejamos atirados ao inferno, mas as nossas atitudes boas são apenas demonstrações práticas da salvação que recebemos e da fé que foi implantada em nossos corações pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei aqui do manual de Jesus? Ele é o caminho, gente. Se nós olharmos ali para todas aquelas coisas que eu citei, que Jesus era bondoso, misericordioso, obediente, tudo. Ele mesmo nos momentos difíceis de perseguição, no momento em que ele foi crucificado, Jesus foi humilhado, moído. Jesus passou por tudo. Ele foi acusado sem ter nenhuma culpa, assim como aqueles homens, aqueles ladrões que estavam sepultados ali, que foram pregados ao lado de Jesus. Um disse, o outro zombava e ele disse o quê? Esse nada fez, mas nós estamos aqui porque nós erramos. Aquele homem viu que Jesus não era culpado de nada e naquele momento aquele homem se arrependeu. Quando ele reconheceu, quando ele falou para o outro, nós erramos, mas o outro não. O outro não admitiu. Para onde é que o outro foi? Quando ele disse, ele verdadeiramente é o Filho de Deus, esse nada fez, nós fizemos e nós estamos pagando pelo nosso erro, mas ele não fez nada de errado. E olha o que aquele homem disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E ele disse, hoje mesmo, eu e você estará comigo no paraíso. Você já pensou isso, gente? Eu me emociono quando eu lembro dessas palavras. Aquele homem se arrependeu no último momento da vida dele. E assim é com muitas pessoas. Quantas pessoas estão ali, às vezes, num leito de hospital, só esperando que alguém chegue lá e fale da salvação para ela. Fale de Jesus para ela. Então visite amigos, visite pessoas, fale do amor de Cristo, seja bondoso, seja generoso, tenha misericórdia, tenha compaixão. Porque se essa pessoa viveu uma vida inteira longe de Jesus, que ela não passe a eternidade nas trevas, gente. Isso Deus vai cobrar de mim e de você. Então nós precisamos ter o manual, não é pela nossa, Senhor, mas eu orava contigo todo dia, Deus vai dizer, e daí? Não é isso que vai nos levar para o céu, mas são as nossas obras, as nossas atitudes em Cristo, ser como Ele foi. Pregar o evangelho a toda criatura, ter amor, ter compaixão, o bom samaritano. Você quer melhor exemplo que esse? Todo mundo passou ali pelo homem, mas quem é que foi ajudar o samaritano? O judeu. E os judeus e os samaritanos não se davam, mas por compaixão, porque aquele homem sim teve empatia, se colocou no lugar dele e pensou, se fosse comigo eu também ia querer que alguém passasse aqui, cuidasse das minhas feridas, me colocasse numa hospedagem. Então, a gente precisa olhar para isso, olhar para Cristo e nos olhar para nós. E Deus, ele olha o nosso coração todo o tempo. É do nosso coração que Deus vê a sabedoria. Deus conhece o coração humano. Sabe por quê? Que às vezes a gente tem situações e tem pessoas que a gente não pode ter dó, pena. Não, a gente tem que ter compaixão, amor, orar por ela, abençoar a vida dela, mas sabe por quê? Porque ela está ali por escolha própria.
Quantas pessoas já foi falado de Jesus e ela não quer? Ela quer continuar naquela vida desgraçada, naquela vida medíocre, escrava do pecado, dos desejos da carne, porque tem os frutos da carne e tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, bondade, fé, temperança, domínio próprio e por aí vai. E os frutos da carne, gente, é lascívia, é fofoca, é dissensões, é brigas. E vai lendo ali para você ver. Lê Gálatas 5. Então, isso, as pessoas muitas vezes não querem se libertar daquilo ali. Não querem deixar de fazer fofoca. Para, ao invés de fazer fofoca, falar o bem, amar, ter compaixão. Por que a Bíblia fala que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem? Abençoar para ser abençoado e não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Se uma pessoa falar mal de você, fale bem dela. Abençoa ela, diz, não, fulano é uma bênção, massa. Eu gosto muito dele. Se a pessoa já não é, abençoa, chama a existência aquilo que não tem na vida dela. Abençoa essa pessoa. Então comece o fofoqueiro, diga, Senhor, glória a Deus porque essa pessoa abandonou a mentira e fala a verdade. Hoje ele é teu filho e deixou de ser filho do inferno, filho de Satanás. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então que ela deixe de ser filho do inferno, filho de Satanás, pai, e comece a falar mentira. Em nome de Jesus eu profetizo isso na vida dela. É isso que nós temos que fazer. É abençoar aquela pessoa que já está ali, vivendo na maldição, vivendo numa desgraça longe de Jesus. Abençoe a vida dessa pessoa, seja bênção na vida dela, ore por ela. Ore por ela. São essas atitudes de cristão. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus orou por nós, gente. Ele fez uma oração, ele disse, Pai, cuida deles, eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Cuida deles, livra eles do mal. Porque Jesus, ele sabe que nós estamos aqui, que o mal vai tentar, gente. Assim como ele vem para o ímpio, ele vem para nós também. Ele sabe que nós vamos ser tentados muito mais do que as pessoas que já estão nas trevas, as pessoas que não estão na luz ainda. Os que estão na luz são tentados a abandonar ela e voltar para lá. Mas quem já está lá, está lá. Ele não quer que nós chegamos até lá. Ele não quer que a luz chegue na vida daquelas pessoas. Então que você reflita nesta palavra. Eu nem terminei de ler o capítulo, mas que você leia todo o livro de Provérbios 15, que você medite nisso, que você tenha um coração sábio, que você tenha um coração instruído e que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração e ao meu coração, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, que elas sejam abençoadas, que tenham as suas vidas transformadas, a sua mente, o seu coração, que elas venham ser cheias da tua graça, do teu poder, da tua unção, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que elas venham viver a vida de Cristo, que elas venham ter as atitudes de Jesus, e que elas venham ser abençoadas, que a tristeza saia das suas vidas, que elas deem lugar ao louvor, à adoração, e que a tua alegria possa fortalecer cada uma delas, porque eu não sei o que elas estão passando, eu não sei o que elas necessitam, mas tu sabes, Senhor. Então que o Senhor envie o que elas precisam, é a minha oração, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe grandiosamente.